paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre Deus ouve o nosso clamor. E para falar sobre este assunto, vamos ler no livro de Salmos, capítulo 5, verso 2, o seguinte: Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Aleluias! O texto que lemos mostra o clamor do salmista pelo seu rei, o seu Deus. E diz ainda: pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei diante de ti e vigiarei. Aleluias! O Senhor está dizendo aqui na sua palavra que não basta só clamar, é vigiar, é orar diariamente, pela manhã, buscar ao Senhor, e Ele com certeza ouve o clamor da sua igreja, do seu povo. A nossa conversa de hoje, nela vamos falar que o Senhor está sempre pronto para nos ouvir e pronto para nos atender. Por isso, não importa como, mas creia, Deus vai atender o seu e o meu clamor. Aleluia! Muitas são as vezes que perdemos a oportunidade de receber a bênção, porque quando clamamos, deixamos que uma pitada de dúvida tome conta do nosso coração. No momento em que pedimos, ficamos pensando: como é que Deus vai me atender, vai responder a minha questão? Quando isso acontece, comece a profetizar para a sua mente e o seu coração: o meu Deus é o Deus do impossível, Ele é o poderoso de Jacó, Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e as dúvidas, as incertezas serão repreendidas em sua mente e no seu coração. Não importa como, importa que Deus vai nos atender, aleluia. Como igreja precisamos crer, Ele pode atender usando os métodos mais imprevisíveis, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, a igreja está sendo levada a crer que Ele pode nos atender e que Ele vai nos surpreender. O Senhor tem sempre o melhor, o mais excelente para a sua igreja. Vou fazer agora um relato de uma história para que possamos entender e ter o nosso entendimento aberto quanto ao que estamos conversando hoje. Certo dia, uma mulher, durante uma programação de rádio de uma emissora, ligou para o programa que estava no ar, dizendo que estava passando por momentos muito difíceis, e aproveitando aquela oportunidade, ela resolveu fazer um apelo aos ouvintes, dizendo: estou passando por uma grande prova, o desemprego bateu à minha porta, tenho filhos pequenos, meu esposo está fazendo alguns serviços extras, mas não está conseguindo suprir todas as nossas necessidades, porém a renda ainda é muito insuficiente. Se alguém, por favor, que esteja me ouvindo, possa me ajudar com um alimento, eu ficaria muito grata. Aquilo que Deus tocar no seu coração, eu agradeço e será de grande ajuda. Então dê o seu endereço. Entretanto, no momento deste apelo, um homem ateu estava ouvindo a programação e disse: é hoje que eu mostro que Deus não se importa com ninguém. Então ele se dirigiu ao mercado próximo de sua casa e fez uma grande compra, o dobro do que ele estava acostumado a comprar. Chegou em casa e disse para duas pessoas que trabalhavam com ele: vocês vão a este endereço, que era a casa daquela senhora que tinha feito o apelo pela rádio.
vão até aquela casa, a casa daquela senhora, entregar esta compra. E quando ela perguntar quem mandou, vocês vão dizer que foi o diabo. O diabo é que está enviando esta compra para a senhora. Aqueles 2 homens que trabalhavam para aquele homem não entenderam nada, mas seguiram rumo à casa da senhora, bateram palmas e ela humildemente os atendeu. E eles disseram: viemos entregar esta compra para a senhora. Disse aquela mulher feliz da vida: entrem, por favor, vão colocando aqui, que Deus os abençoe, graças a Deus, muito obrigado mesmo, glória a Deus. E aqueles 2 homens pararam, olharam um para o outro e sussurraram: será que ela não vai perguntar quem mandou a compra? E um deles respondeu: não sei, estranho, né? Então um deles, com todo atrevimento, perguntou: senhora, a senhora não vai perguntar quem mandou esta compra? E a senhora, com muita sabedoria, respondeu: eu não, porque quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Amados, muitos são os textos bíblicos que falam de homens, reis, monarcas e tantos outros que não tinham nada a ver com Deus e foram usados por Deus para repreender, abençoar o povo e os servos de Deus. Portanto, cabe à igreja nos dias de hoje acreditar que a vontade de Deus será cumprida sobre as nações, os povos, independentemente de quem está no comando. Para nenhuma autoridade, pois nenhuma autoridade é constituída se não for com a permissão de Deus. Lá no livro de Daniel, capítulo 4, verso 30 a 31, diz o seguinte: falou o rei Nabucodonosor dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ei comer erva como os bois, e par-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Este é o Deus de toda a glória, aleluia, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, que reina até hoje e está cuidando da sua igreja, aleluia. Deus está levando hoje a igreja a crer que os planos de Deus não serão frustrados, como diz a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42, verso 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, aleluia. A igreja está sendo levada a viver a palavra de Deus, a se afirmar no que a palavra de Deus ensina, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 13, verso 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação.
A igreja do Senhor está sendo lembrada que os olhos e os ouvidos do Senhor estão sobre o seu povo, como diz o livro de 1 Pedro capítulo 3, verso 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Creia nisso, meu irmão e minha irmã, tome posse desta palavra sobre a sua vida, sobre a nossa nação, sobre este mundo. Não temos mais tempo, agora é a hora da igreja verdadeiramente caminhar neste mundo, crendo na palavra de Deus e no seu poder, e não ficar assustada com o que acontece no mundo. Tudo está debaixo do controle de Deus. Agora é a hora da igreja crer e viver as verdades da palavra de Deus. Não importa quem está no comando da situação, das nações, todos estarão sujeitos a Deus, ao Deus de Israel. Aleluia! Me permita orar por você, para que esta palavra possa tomar conta do teu coração e você viva todos os teus dias crendo que o controle de todas as coisas estão na mão do Todo-Poderoso, do grande eu sou, do El Shaddai, o Senhor da igreja, que é o nosso Deus. Aleluia! Pai, ajuda a sua igreja a crer no invisível, e que Deus é o Deus do impossível e o Todo-Poderoso, que a sua igreja caminhe neste mundo, não observando os líderes que estão sendo levantados, mas sim que os olhos da sua igreja estejam firmados no que a palavra de Deus nos ensina, e em Cristo Jesus, que é o Filho de Deus, e que está à destra de Deus, intercedendo por nós, que somos a sua igreja. Pois seja o que for estabelecido como autoridade nesses dias no mundo, na nossa nação, na nossa cidade, nos nossos estados, o controle é de Deus, e Ele estabelecerá a sua vontade, e os seus propósitos do Senhor não serão frustrados para com a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Ore ao Senhor antes de votar, busque a orientação de Deus e vote dizendo: Senhor, toma conta deste que eu estou depositando o meu voto, seja não a vontade dele, mas a sua vontade sobre a vida dele, que possa ser estabelecida em nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.